Bom dia, meus irmãos. Vou dar outra chance. Bom dia. Sempre na segunda vez o irmão vai melhor, né? Alegria estarmos aqui nessa manhã, uma manhã bendita, onde o Senhor já havia preparado esse tempo para nós. Trago o abraço do nosso conselho ali do Conjunto Fabiana, Sal da Terra CMA, como o Felipe acabou de dizer, pastor Júlio Elisete, há 30 anos atrás, 94, planta aquela igreja naquele lugar. Pela misericórdia do Senhor, nós chegamos naquele lugar muito novo, né? Eu tinha de 16 para 17 anos, nós chegamos ali naquele lugar, foi onde nós começamos a entender o verdadeiro evangelho, passamos por tantas coisas naquele lugar, e graças a Deus que a obra é do Senhor, e ela continua dando certo. Sinto honrado pelo convite do Felipe, como ele disse, antes de tudo isso, de ser líder e tantas essas coisas que a instituição proporciona para nós, o que vale é a amizade, e eu quero dizer, Felipe, que a recíproca é verdadeira, a sua vida é um exemplo de um homem temente ao Senhor, que não tem nenhum tipo de religiosidade, mas tem princípios sobre a sua vida. Nós somos muito felizes e gratos por tudo isso. Muito bom rever tantos irmãos aqui, né, que saiu desse movimento do Senhor, aqui a casa do Edson, né, que está com o Júlio tanto tempo, chegou ali juntamente com a gente, né? Tem o Jales, tem o Daniel, tem tantos irmãos que começou a caminhar e que está desempenhando essa obra aqui. Eu confesso para os irmãos que eu saio daqui renovado, animado, em ver tantas crianças aqui na frente. Estava falando para a Hélida, uma das características da nossa igreja é essa igreja onde tem criança correndo, deitado no púlpito, isso é maravilhoso. Talvez você ache que essas crianças estão aqui totalmente distraídas, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele não distrai, ele está ministrando, mesmo com as crianças dessa forma, você pode ter certeza que elas estão sendo marcadas pelo Espírito Santo de Deus nesse movimento. Eu fico muito feliz. Estou aqui com a minha esposa, com a Hélida, né? E é muito bom, a Hélida também começou lá, a gente ainda era solteiro ainda, né? E o Senhor nos deu a graça de poder casar, de ter filhos, daqui um pouquinho chega neto, né? E é uma alegria. Essa é a igreja do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, de forma rápida e objetiva, porque depois nosso querido amigo e pastor Ranieri vai estar ministrando a ceia aí para vocês, e é muito bom. Ranieri é um queridão, é um amigo, onde nós conhecemos muito tempo também, né? Tive a honra de poder conhecer ele no trabalho de Morrinhos e tudo, e é uma alegria a gente caminhar junto. Como os irmãos disse, eu não sei se, vou marcar aqui no meu relógio aqui, porque o pastor conversa muito. Eu quero ver se eu consigo fazer a minha ministração aqui em 30 minutos, para poder os irmãos receber também essa parte da Santa Ceia. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia, como nós acabamos de falar. Nós cremos em 2 sacramentos, e esse sacramento é o batismo e a Santa Ceia. A palavra do Senhor, ela vai trazendo alguns referenciais para nós, daquilo que é a nossa fé, uma fé fundamentada, uma fé reformada, uma fé onde nós aprendemos com a palavra de Deus, e nós percebemos que esses sinais desses sacramentos é simplesmente para poder revelar a obra de Cristo Jesus em resgate da minha vida, da sua vida, nós pecadores, para que nós possamos então agora, entendendo o propósito eterno de Deus, tendo uma nova vida em Cristo Jesus, para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. A gente percebe isso na vida de Abraão, Gênesis 17, onde Deus rompe o silêncio de Abraão, fala com Abraão, e depois Deus fala com Abraão, fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sinal de perfeição para nós, queridos, não é que nós não erramos, mas o sinal de perfeição para nós é quando nós submetemos a vontade do nosso Pai para nós. E ele estabelece alguns sinais, e ele fala: olha,
eu quero que a partir de então você vai fazer agora um sinal, que é a circuncisão. E a partir de então, todas as crianças com 8 anos de nascida eram circuncidadas, era um sinal da aliança, mas a aliança não falava de uma ação do homem, mas falava de um movimento de Deus para a vida do homem. Ele fala: estabelecerei uma aliança entre mim e ti. Esse é o sinal. Por que eu estou falando isso? E não é sobre batismo que eu vim falar sobre a ceia do Senhor, que será ministrada para vocês. Eu vim falar da palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tudo é a partir de Cristo Jesus. A Bíblia, ela é composta pelo Velho Testamento e o Novo Testamento, mas não são duas Bíblias, é uma Bíblia só. A palavra de Deus, ela é messiânica, porque ela fala do Messias. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma só pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ela vai falar também que esse Messias, ele é missiológico, ele está em missão, cumprindo a vontade do Pai, sempre à procura dos seus filhos, aqueles que por causa da queda, por causa do pecado, estão vivendo uma vida longe, separada do propósito eterno de Deus, mas agora, pela graça, pela fé, nós podemos ser libertos de nós mesmos para cumprir um propósito eterno do Senhor. E o texto que eu quero fundamentar a minha palavra está escrito em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, e a palavra do Senhor diz, é um versículo muito conhecido, diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o versículo não termina aí, e ele termina dizendo: glória, pois, a ele, eternamente. Você pode fechar os seus olhos comigo nessa manhã? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã bendita, essa manhã onde a família da fé se reúne, Senhor, nesse lugar, para que nós possamos ser ministrados uns pela vida dos outros, com atributos, valores eternos que o Senhor colocou em nós. E nós queremos, na nossa vida, nós queremos na nossa devoção, nós queremos na nossa fé, viver por tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Sabemos que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e que a nossa vida seja uma vida de glória para o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu falei para vocês, irmãos, é o sacramento da Santa Ceia, e então é uma transição da Páscoa. Circuncisão, batismo, Páscoa, Santa Ceia. Eu quero fazer um caminho com vocês, um resgate a partir de Gênesis, para que nós possamos entender que todo o tempo, Deus sempre proveu o Cordeiro para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós entendemos a Bíblia a partir da nossa necessidade, às vezes nós lemos a Bíblia, oramos, buscamos a Deus a partir de uma necessidade nossa, mas eu quero te dizer, Deus não tem compromisso com a minha necessidade, Deus não tem compromisso com a minha carência, Deus não tem compromisso com os meus desejos. Esse não é o evangelho que nós acreditamos. Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a pessoa de Cristo Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E todos esses sinais que vão agora fazer referência para mim, para você, é para devolver aquilo que o pecado tirou de mim e de você, porque a nossa vida, independente daquilo que nós passamos, seja enfermidade, seja privações, seja enchente, como as pessoas estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, eu quero te dizer, Deus não perdeu o controle de nada. Às vezes algumas pessoas falam o seguinte: por que pessoas boas sofrem? Eu quero te dizer que só teve uma pessoa boa que sofreu, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém mais é bom. E agora o apóstolo Paulo, ele vem falando isso, eu escolhi Romanos. Por que eu escolhi Romanos, irmãos?
porque a carta de Romanos, ela é uma carta onde ela traz um tratado teológico. Aqueles que gostam de gastar um pouco mais de tempo estudando a palavra de Deus, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo consegue trazer esse tratado teológico. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar da má notícia. Qual que é a má notícia? A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Vai falar então da tragédia do pecado, a queda. Mas o apóstolo Paulo também, ele vai falar da boa notícia. Qual é a boa notícia? A redenção. A redenção realizada por esse Cordeiro, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vem falando então da eleição da graça, a justificação pela fé. É essa fé agora que nos liberta das nossas carências, exacerbada, usando as coisas de Deus para benefício próprio. Mas agora pela fé nós somos livres de tudo isso, para que nós possamos glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É Jesus Cristo de Nazaré, a ele seja dada a glória eternamente. E aqui nós vamos perceber que tudo isso é para que eu e você tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. E aí Romanos no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, não namore como esse mundo namora, não casa como esse mundo casa, não empreende como esse mundo empreende, não faça as suas viagens de férias como esse povo faz as suas viagens de férias, não tome a forma desse mundo. Não congreguem, não frequentem uma igreja, não tomem ceia conforme esse mundo, mas antes sejam renovados no seu entendimento, sejam transformados no seu entendimento, porque sempre Deus proveu o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Nós vamos ver lá em João, no capítulo 1, aquele que tira o pecado do mundo. Então, todas essas coisas é para que eu e você vivêssemos em novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, não nas ideologias desse mundo, mas uma nova vida em Cristo Jesus. E uma vez por mês, os irmãos reúnem nesse lugar para poder repartir o pão vivo que desceu do céu. Tomar o cálice da nova aliança. Nós não cremos na transubstanciação. O pão não vira Deus. O cálice não vira o sangue de Jesus. Nós acreditamos no sacrifício que substituiu o meu pecado, a minha condenação. E ele tomou o meu e o seu pecado, para que hoje nós pudéssemos dar a ele glória por toda a eternidade. Gênesis no capítulo 3... no versículo 21, nós vamos perceber que depois da queda do homem, o homem cai, o homem peca, e aí o homem faz uma folha de figueira, ele tenta agora a fazer alguns arranjos, mas Deus vem, e é o primeiro apontamento que o Cordeiro já estava pronto, e aí a Bíblia diz que ele faz roupas de pele de animal. Vamos ler esse versículo da palavra do Senhor? Gênesis no capítulo 3, versículo 21. Olha o que a palavra do Senhor diz. Para Adão e também para a sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Aqui já está o primeiro apontamento que o Cordeiro, o Senhor proveu antes da fundação do mundo, antes da queda do homem. Deus não é pego de surpresa, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas, e isso é suficiente para alimentar a minha e a sua fé, para que nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de desespero, nós nunca venhamos a pensar que Ele nos abandonou, porque sempre Ele proveu o Cordeiro.
Depois nós caminhamos um pouquinho mais, Gênesis capítulo 22, do versículo 7 e o versículo 8, um grande clássico da Bíblia, aonde o pai da fé, Abraão, aonde ele recebe agora o filho da promessa, Isaque, todos sabem, já viu um desenho na Record, já viu tantas histórias contando, e às vezes isso nós colocamos o evangelho a partir para que eu e você venha fazer o sacrifício. Nossa, Abraão, o pai da fé, quis sacrificar ali então o seu filho, tendo a certeza que ele não morreria, e aí nós somos estimulados muitas vezes para ter uma fé, a fé de Abraão. Tudo bem, nós podemos ter a fé de Abraão, mas esse texto não está apontando para a fé de Abraão, esse texto não é para simplesmente estimular a minha e a sua fé, esse texto aponta para o cordeiro que já estava pronto, preparado. E aqui nós vamos ver essa história a partir do versículo 7 e 8. Gênesis 22, abra a palavra do Senhor comigo, vai comigo para Gênesis, capítulo 22, versículo 7, olha só que diz o versículo 7 e o 8. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, aqui estou, meu filho, e ele disse, eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Algumas pessoas colocam Isaque aqui como uma criancinha inofensiva, uma criancinha que não tem nenhum tipo de reação, mas pelo contrário, os teólogos nos ensinam, os teólogos sempre vêm falando que aqui então Isaque já tinha uma idade aproximadamente de 12 a 15 anos, outros chegam um pouquinho mais, 17 anos, então esse menino não era simplesmente um menino que não sabia de nada, que estava sendo ali inocente, indo para um lugar que ele nem sabia o que ia acontecer, não, ele sabia a respeito do sacrifício. E aqui a palavra de Deus fala, Deus proverá para si um cordeiro. E quando eles estão fazendo todo o sacrifício, o cordeiro já estava naquele lugar, preso ali pelos seus chifres, naquela galhada e tudo, já estava pronto, o cordeiro. Dentro de toda essa estrutura que nós estamos caminhando, a partir da queda, a partir desse movimento da vida de Abraão, nós vamos perceber também agora lá em Êxodo, por que eu estou fazendo esse caminho, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto de Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 7, porque esse é o texto base que nós vamos finalizar a nossa ministração, aquilo que era a proposta da Santa Ceia, da celebração da Páscoa que passa para a Santa Ceia. Achei interessante o Felipe colocar essa questão aqui dos judeus. Nós não somos uma igreja judaizante, nós temos uma fé cristã judaica, mas nós não somos judaizantes, nós não fazemos as coisas que é específica daquele povo, mas existem algumas referências e você precisa entender talvez quando você vai tomar a ceia, como isso era celebrado, a transição da Páscoa para a Santa Ceia. Abra a Bíblia comigo então, Êxodo capítulo 6, vamos caminhando aqui. Êxodo no capítulo 6, versículos 6 e 7, olha o que diz: por isso dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com um braço estendido e com grande juízo. Versículo 7, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas do egípcio. Então a palavra do Senhor vem aqui, uma promessa de Deus, sempre apontando, e agora no capítulo 12, um pouquinho mais para frente, Deus estabelece a Páscoa, um sinal, como então apontaria para essa libertação. Quem era a libertação? O Cordeiro. E aqui eu quero ler o capítulo 12, diz assim: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o começo dos meses, e será primeiro mês do ano para vós. E aqui então, era uma palavra de começo de ano, era uma palavra de começo
daquilo que seria agora o vetor de indicação, de fé, de propósito, como viver uma vida prática a partir daquilo que é a promessa. E isso era traduzido nessa libertação no Cordeiro. E ele diz: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa, e a sua família, e se a sua família for muito pequena, para um cordeiro que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas, cada homem conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º do dia do mesmo mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão o sangue, colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimos, e com ervas amargas e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. Então deixarei nada do que restará até amanhã o seguinte, e o que restar disso até amanhã seguinte queimarás com fogo. E assim comereis os vossos lombos cingidos, vossa sandália nos vossos pés, e o vosso cajado na vossa mão, e comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o homem como o animal. Contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Aqui então o Senhor traz uma referência de como deve ser. E aqui eu quero trazer um princípio prático para nós. Entre o que é certo e o que está dando certo, existe um abismo muito grande, um hiato muito grande. A igreja hoje vive como se as coisas é para dar certo. E eu quero te dizer, sempre houve uma forma. Para revelar aquilo que é os sinais de Deus, é da forma dele, a forma do cordeiro, como tem que ser feito, como tem que ser assado. Deus é que traz a direção para nós, e nós temos a tendência de querer tirar aquilo que é o certo, para fazer aquilo que muitas vezes dá certo, e Deus não é assim. Caminhando um pouquinho mais com vocês, só para vocês então perceberem o caminho para o cordeiro, eu quero ler com vocês em Levítico, no capítulo 6:16. Caminhe um pouquinho mais comigo na palavra do Senhor em Levítico, no capítulo 6, versículo 16. Aqui vocês vão perceber, capítulo 16, perdão. Caminhe comigo, capítulo 16 de Levítico. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui, para a gente começar a concluir a ministração nessa manhã. Aqui nós vamos perceber o dia da expiação. E o Senhor falou a Moisés após a morte de 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim Arão entrará no santo lugar como um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para a oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho, e terá calções de linho sobre sua carne, e que cingirá com um cinto de linho, e com uma mirra de linho, com uma mitra de linho se vestirá. Estas são as vestes santas. Portanto, ele banhará sua carne na água, e então vestirá. Aqui, então, nesse momento, desse dia da expiação, onde foi traduzido essa expiação, o cordeiro, mais uma vez, ele é apontado e mencionado para nós, na palavra de Deus. E agora eu quero caminhar com você para João, no capítulo 1, versículo 29, porque agora eu e você, nós vamos entender
esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse que nós daqui a pouco vamos agora participar dessa mesa proposta para mim, para você, para minha casa, para a sua casa, para os nossos filhos. E aqui agora a Bíblia diz, no capítulo 1, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a glória eterna é dele. E ele diz que no princípio era a palavra que estava com Deus, nele estava a vida era a luz dos homens. E aqui no 12, mas todos, quantos aqui, irmãos? Todos quem? Todos que receberam. Aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui então, em Romanos, aonde ele vai falar aqui dessa eleição da graça, João começa a falar a respeito dessa eleição da graça, ele fala, mas todos quantos receberam, a eles deu o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. E agora quando caminha um pouquinho mais para frente, onde as pessoas começam a perguntar, João Batista, quem é você? Quem é você então para batizar em nome de Deus? Você é Elias? Quem é você? E ele fala, não, eu vim preparar o caminho. E aí nesse momento, aonde na fila do batismo, que é um dos sinais nosso hoje, do sacramento, que o batismo de Jesus não tem nada a ver com o meu e o seu batismo, mas é o apontamento para cumprir a vontade do Pai. E quando agora João Batista percebe que Jesus está nesse lugar, ele fala agora, no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. A mesma fala de João Batista foi a mesma fala que rompeu o silêncio, a distância do pecado de Adão no Éden. Foi a mesma fala que agora respondeu à pergunta de Isaac, aonde está o Cordeiro? Aonde Isaías deixa muito bem claro e patente que o Cordeiro, ele já estava pronto antes da fundação do mundo. E agora João Batista fala, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, vem então agora uma voz, o céu se abre, vem uma voz do céu, fala, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. O prazer é em Jesus Cristo, porque ele cumpriu, como Isaías disse, até a morte de cruz, calado, como uma ovelha muda, para cumprir a sua morte na cruz do Calvário. Naquele momento, Jesus sem pecado, ele é batizado para apontar que ali ele já começa a dar sinais que ele assumiria de forma substitutiva o meu e o seu pecado. E agora eu quero que você vá comigo para Lucas, que eu vou finalizar. Quantos minutos eu tenho? Me ajuda aí no relógio. 15 minutos. Me ajuda porque eu não quero passar. E agora eu quero que você vá comigo para Lucas, no capítulo 22. E agora então você vai entender de fato por que que Jesus, agora esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no capítulo 22, versículo 15, vamos ler do 14, é chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele, e ele disse-lhes, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Jesus agora, ele estabelece a ceia, porque até então, as pessoas tinham a referência da Páscoa, eles celebravam a Páscoa, por mais de 1000 anos, as pessoas falavam da Páscoa, reuniam para falar da Páscoa, lembrar como memorial, que Deus livrou os pais dele da opressão do Egito, de Faraó. Então eles reuniam, colocavam ali os pão asmos,
sem fermento, para falar que não podia mais haver mistura daquilo que era o sagrado do profano, daquilo que era a orientação de Deus com as coisas do mundo, do Egito. E aí eu quero trazer aqui agora para nós, se tem uma das características ali, era o trabalho, e uma coisa que hoje está sendo profanada no meio dos filhos de Deus, por uma falta de referência, que Deus está no controle de todas as coisas, o trabalho está sendo muitas vezes traduzido de forma profana, porque por mais que nós acreditamos em Deus, mas na verdade nós acreditamos muito mais no dinheiro e no nosso trabalho. Nós só sentimos bem assistidos, nós só sentimos acolhidos, amados, quando tem muito dinheiro. Ou então quando não tem nada, e você começa então a viver uma vida de achar que tudo te falta, como se Deus já não estava com um cordeiro provisionado para mim e para você antes da fundação do mundo. E aqui, a palavra do Senhor vai falando que Jesus, ele desejou fortemente, e ele disse, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. E aqui eu quero te dizer como é que eles comiam essa Páscoa. Eles preparavam lá atrás um cordeiro, o pão sem fermento, as ervas aromáticas. Só que aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque nenhum dos evangelhos vai colocar agora a Páscoa que era celebrada, faltava um elemento. Sabe qual era o elemento que faltava na mesa? Sabe qual é o elemento que faltava na mesa, meus irmãos? O cordeiro. Tinha o pão sem fermento, tinha as ervas aromáticas, tinha o vinho. E aqui agora, como eles sempre faziam, pegavam o primeiro cálice, o primeiro vinho, e aí eles tomavam o primeiro cálice entre eles, e eles falavam um texto da Bíblia, e eles falavam a respeito que esse cálice representa o resgate do nosso povo, que estava no Egito, que estava opresso no Egito, mas Deus com a sua mão forte nos tirou, e aí eles celebravam, tomavam, mais ou menos como vocês viram esse vídeo que o Felipe passou. Depois eles pegavam o segundo cálice, falavam o que? Da libertação da escravidão. Esse cálice referencia, porque nosso povo era escravo, nós agora vamos beber porque nós somos livres, e bebia o segundo cálice. Depois eles tomavam o terceiro cálice, falava sobre a redenção feita por Deus, tomava ali o terceiro cálice, depois tomou o quarto cálice, onde falava da renovação, da renovação da aliança de Deus com o seu povo, como eu li com vocês, lá em Êxodo, no capítulo 6. Mas aí, para surpresa de todos, porque Jesus desejou, Jesus pega o quinto cálice, que era fora da tradição. Jesus pega agora o quinto cálice, que aquele povo celebrava durante mais de 1000 anos. Jesus agora rompe a tradição, Jesus agora rompe tudo aquilo que eles já estavam acostumados a fazer de forma automática, e Jesus fala assim: este é o meu cálice, que não fala mais agora do sofrimento dos seus pais, mas agora esse é o cálice que vai falar sobre o meu sofrimento, que eu vou me entregar na cruz do Calvário. E aqui Jesus agora, naquele sinal, naquela mesa que ele manda preparar, ele quebra uma tradição de mais de 1000 anos, porque naquela mesa não está o cordeiro, porque ele era o próprio cordeiro, que João Batista disse, que tira o pecado do mundo. E Jesus agora então, ele quebra esse silêncio, ele fala: eu vim falar agora foi da minha aflição. Sabe qual que é o problema, irmãos? O problema é que a gente está chegando sempre para Deus para falar das minhas, das suas aflições, como se Ele não te conhecesse, como se Ele não me conhecesse. A nossa fé, a nossa comida, a nossa ceia, tudo aquilo que nós evidenciamos, não dá glórias a Deus, sempre dá glórias àquilo que é meu, sempre aquilo que é a minha necessidade, sempre aquilo como se Deus fosse um desavisado e não soubesse das minhas aflições. E Jesus muda tudo isso. Fala: enquanto vocês estão falando de algo aí que é da sua necessidade, sofrimento dos seus pais, eu quero falar do meu sofrimento.
Eu quero falar daquilo que agora que vai resolver toda a situação da sua vida. Eu vou agora te restaurar, te resgatar, devolver a consciência de um Deus que é bom e sempre foi bom. Antes da queda, Ele é bom. Ele estava antes, perante, no período e depois. E tudo isso é para que eu e você agora vivamos um momento de santificação. Uma nova vida em Cristo Jesus. E ter nova vida em Cristo Jesus é entendendo todo o processo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse evangelho que fala que é para você é enganoso. Esse evangelho que fala que você tem que viver uma vida confortável é mentira, é enganoso. Deus nos chamou para viver uma vida de santificação, para ter uma referência de quem é novo em Cristo Jesus, para que as pessoas que estão longe, separadas, possam entender que esse Deus é bom sobre todas as coisas, com enchente, com maremoto, com terremoto, com câncer muitas vezes visitando a nossa casa, com problema na nossa família, nós sempre glorificamos a Deus, porque o Cordeiro sempre já estava pronto. A nossa leve e momentânea tribulação, meu irmão, não se compara com a glória eterna de Cristo Jesus. E foi por isso que ele desejou. Eu tenho desejo, porque vocês já entraram na tradição. Eu tenho desejo que vocês já entraram no automático. Vocês estão falando da história dos seus pais. Não que isso não seja importante, mas eu quero te falar do meu sofrimento. Aquele que eu estava lá no monte, orando, suando gota de sangue, e que alguns dos meus discípulos dormiram. Cadê o cordeiro? Ele fala, eu sou o cordeiro. E aqui eu quero finalizar. E aí ele pega o pão. Ele fala, este é meu corpo, que será entregue em favor de vós. Tomai e comei. Esse é o cálice da nova aliança, que será derramado em favor de vós. Tomai e bebei. E eu quero te dizer, salvação é coisa de Deus. Salvação não é coisa minha, não é coisa sua. Salvação não é quando nós achamos legal caminhar com Deus, não. O movimento foi em Deus a favor de mim e de você. Santa Ceia não é capacidade. Santa Ceia não é uma coisa que você agora merece, não. Santa Ceia é um movimento de Deus a nosso favor. Toma e come. Toma e bebe. Eu sei que você tem pouca força, eu sei que você não merece, eu sei que você é pecador, mas eu assumi os seus pecados, portanto a mesa está preparada, sempre esteve preparada, a mesa sempre teve o cordeiro. Portanto, toma e come. Sempre é um movimento de Deus, para vivermos uma vida nova. Lembra que no começo da minha ministração que eu falei que nós empreendemos de forma diferente, nós namoramos de forma diferente, nós viajamos de forma diferente, nós comungamos de forma diferente, nós tomamos ceia de forma diferente. Sabe por que nós tomamos? Porque hoje nós somos novos em Cristo Jesus. O pecado não toma mais a minha e a sua vida. Ai, pastor, mas aí nós continuamos pecando. Isso, mas não é uma prática, o pecado não toma mais. E eu quero finalizar 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 55, eu quero ler até o 58. E aí eu queria pedir que você lesse essa passagem comigo de pé. Agora então você vai entender o porquê que o apóstolo Paulo diz. Eu quero ler do 54 para frente, diz assim: e quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo isso para que você tenha uma vida dando glórias a Jesus Cristo. E nós só podemos dar glórias a Jesus Cristo caminhando em novidade de vida. Novidade de vida, meu irmão, não é quando você adquire uma casa nova. Isso é bom, mas ela não glorifica de forma eterna. Porque daqui 100 anos, você nem vai saber quem vai estar morando na sua casa mais. Que você trabalhou com tanta força. O seu emprego, que às vezes você lutou tanto com Deus, e que é bênção, emprego é bom demais, trabalho é bom, mas a forma muitas vezes que nós fazemos é que é ruim. Daqui 100 anos, você nem sabe quem vai estar sentado na sua cadeira. Mas aquilo que a gente viveu como novidade de vida, comungando do pão e do cálice, repartindo esse Cristo Jesus, dando glória a Ele, a glória será eterna, porque até hoje nós estamos falando de Abraão, até hoje nós estamos falando de Isaac, até hoje nós estamos falando do apóstolo Paulo, e aí isso vai ecoar pela eternidade, através da minha vida e da sua vida, porque nós andamos em novidade de vida, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E o versículo não termina assim: glória, pois, a Ele eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e eu quero te dizer que o Senhor sempre esteve pronto, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, em nome de Jesus.